Olá pessoal, uma boa noite para vocês. Estamos de volta aí com mais um encontro da disciplina de Física e hoje nós vamos trabalhar aí a relação que existe entre a corrente elétrica e alguns dispositivos. No caso, o primeiro dispositivo que nós vamos encontrar serão os capacitores. Já foi falado que os capacitores são componentes que estão presentes em circuitos elétricos que têm uma função. A função deles é armazenar uma certa quantidade de energia, uma pequena quantidade de energia, e para isso depois ele vai dispor essa pequena quantidade de energia para uma outra parte do circuito, para uma tarefa específica, tá? Para quem não tinha tido contato ainda com o que é o capacitor, eu trouxe aqui duas imagens de duas formas de se representar, por exemplo, o capacitor. Aqui no circuito real, nós temos que são essas peças cilíndricas com fundo metálico e elas estão dispostas dentro do circuito elétrico, indicadas por essa setinha vermelha. Mas em uma prova nós encontraremos muitas vezes o esquema do circuito elétrico, tá? E o esquema do circuito elétrico, o capacitor é representado dessa maneira: duas barras paralelas com o valor do capacitor. Nesse caso aqui nós temos um circuito elétrico bem simples, com 3 capacitores e uma fonte. Por enquanto nós não vamos trabalhar ainda com o cálculo de potência que envolve essa fonte. Isso será no estudo mais à frente. Essas funções, como eu havia falado, para quem deseja saber de fato que funções são essas, a gente pode encontrar, por exemplo, o uso de um capacitor dentro do circuito elétrico de um rádio, e aí o capacitor ele vai ter uma função de armazenar uma certa quantidade de energia para que o próprio circuito faça a sintonia lá de uma frequência no rádio que a pessoa esteja escutando, ou por exemplo dentro de um disco rígido, de um computador, do notebook, e que ele precisa armazenar uma quantidade de energia para que a própria placa do circuito ela pegue aquela energia e direcione para outras tarefas, certo? O cálculo de capacitância nós já discutimos em aulas passadas e ele é feito da seguinte maneira: saber qual é o valor da quantidade de carga que está passando no equipamento, no componente, e a diferença de potencial, que é a também chamada tensão, certo? Só que existe um detalhe: capacitores eles não trabalham sozinhos dentro de um circuito. Eles vão ter aí como companhia outros elementos que são os condutores, nós teremos ainda resistores, nós temos equipamentos que mostram, por exemplo, o valor da potência naquele circuito elétrico, mas por hora nós trabalharemos apenas com os capacitores. Para isso a gente precisa ver detalhes sobre os capacitores quando estão trabalhando em conjunto. Nesse caso, os capacitores trabalhando em conjunto, eles podem ser de dois tipos: capacitores colocados em série, capacitores colocados em paralelo. Quando o capacitor é colocado em série, significa que estão em fila, ou seja, um após o outro, na representação esquemática do circuito. Quando eles estão em paralelo, significa que eles estão lado a lado, ou seja, um ao ladinho do outro, também na representação do circuito elétrico. A forma de se calcular capacitores em série será feita da seguinte maneira: para se determinar a capacitância equivalente. E para a capacitância equivalente, nós temos essa formulazinha básica de capacitância equivalente, onde você tem um conjunto de capacitores, C1, C2, C3, até Cn. O que significa esse Cn? Quantos capacitores existirem em série, você vai escrevê-los para poder calcular. E aqui nós temos que achar o mínimo múltiplo comum, nesse caso dos capacitores colocados em série, obedecendo a essa fórmula. Aqui embaixo nós temos um exemplo de um circuito elétrico qualquer, onde dois capacitores são colocados em série, cada um tem seu valor específico: 3 picofaraday e 6 picofaraday. Obviamente nós vamos escrever a parte da equação que utiliza só a quantidade certa de capacitores, nesse caso só até o C2. C1 está aqui, C2 está aqui. Fazendo o cálculo aqui da capacitância equivalente,
nós vamos encontrar o valor de 0,5 picofaraday para aquele pedaço do circuito elétrico. Para capacitores em paralelo, a equação ela é bem mais simples. Para a capacitância equivalente, nós temos que apenas somar a quantidade de capacitores em paralelos existente. Então, toda vez que nós encontrarmos um circuito elétrico como esse, onde nós temos os capacitores lado a lado, perceba que a seção do circuito colocou eles um ao lado do outro e não um após o outro, como foi no exemplo passado. Se eles estão em paralelo, um ao lado do outro, basta que nós peguemos os valores dos capacitores e façamos uma soma. Nesse caso da situação exemplo, nós temos aí o cálculo da capacitância em paralelo, a soma dos três valores, dando o resultado de 18 picofaraday. Eu estou deixando para vocês questões para que possam ser resolvidas. Gostaria que vocês copiassem as perguntas e respondessem e fossem me enviando no decorrer do nosso plantão Tira Dúvidas. São questões bem simples. Eu quero que vocês observem, por favor, como é que está a disposição, se eles estão em paralelo, se eles estão em série, e aí você utiliza aquelas fórmulas que foram informadas nos exemplos. A segunda questão, ela também vai ser muito semelhante, e aí após fazer o cálculo dessa capacitância equivalente, você me manda a resposta e a gente vai dando baixa, ok? Gostaria de agradecer a vocês, fiquem com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.